Olá, bom dia, bem-vinda, adorei. Rita. Obrigada, minhas queridas. Rita Bom dia. Ferro Rodrigues, numa rara oportunidade de entrevista, que ela dá muito poucas, estávamos a falar disso e ficamos muito felizes por teres vindo cá. Sim, E honradas. recebo. Rita, um dia inesquecível, que te lembres? Ai, começa já assim. Assim, de repente, já assim. Olha, há pouco tempo, por exemplo, um dia em que passei o dia inteiro mergulhada nas águas de Cacela Velha com os meus filhos, a dizer disparates. Para mim é um dia perfeito, inesquecível. É simples, mas é isto. Olha, um cheiro da infância. Credo que agora até me assustei. O cheiro da infância, definitivamente a água de colónia do meu avô, quando entrava aos domingos em casa dele antes do seu almoço, ele estava sempre a fazer a barba, aqueles Um pincéis pincel, antigos, claro. e era aquele cheiro a uma água de colónia muito particular que eu tenho muitas saudades. E agora isto está muito querido, portanto, para estragar. Está bué a última querido. vez que te irritaste, assim, a sério. Foi ontem. Foi ontem, porque fui a pé com uma amiga minha, fizemos uma caminhada, coisas que as pessoas velhas fazem, vocês, não sei se vocês fazem, As novas, mas agora e as novas também deviam Ana já fazer. faz. Eu já faço. sim, mas eu comecei a fazer só agora com esta idade, porque já não dá para correr, percebes? Então estávamos a fazer uma caminhada ali na Costa da Caparica para descer para a Praia da Mata, não interessa, e o acesso não é fácil, mas nós estávamos no sítio certo e veio um senhor, mas eu irrito-me muito pouco agora, mas passou um senhor de carro e além de buzinar e de nos assustar, ainda abriu a janela para dizer umas coisas feias. E eu também disse umas, pronto, enervei-me durante 5 minutos. E ele ouviu? Ouviu. E foi-se embora assim um bocadinho com medo, que eu reparei. Pronto, e depois soube-me bem aquilo, passou, continuámos a caminhada. Portanto, Tem foi aquele ontem. desincha, passa. Exatamente, é Olha, isso. o que é que comeste antes de vir para aqui? Nada, Estás em jejum. Fazes jejum intermitente. mais ou menos. É quando te É apetece. uns dias sim, outros não, não é? É. Uns dias compensam os outros. Claro, lá está. Intermitente, por isso. Rita, como é que se chama a tua melhor amiga? Ai, isso é muito difícil porque eu tenho muitas melhores Mas de amigas. É a Vera infância, digamos Sacramento, que- chama-se Vera Sacramento. A minha melhor amiga, que é como uma irmã para mim, quer dizer, isto é horrível. Desculpa, porque agora Fernanda, vou ficar... desculpa, Fernanda. Cássio. Agora vou ficar. Não, a Fernanda também, mas é assim, agora ficam todas jangadas. Mas pronto. Depois assim, faz um jantar com todas para Não, mas sabes, remediar. eu digo, sabes aquela amiga que os teus pais conhecem, toda a gente, porque é de infância. mas e- isso não pode não ser a melhor amiga, porque Ok. há pessoas que vêm comigo desde a infância, mas que não mantiveram. Não mantivemos. Mas a Vera é aquela que cumpre todos os requisitos, digamos assim. Foi eleita. Foi eleita. Rita, tens assim nomes estranhos nos teus grupos do WhatsApp? Há algum que possas partilhar connosco? Diz um Se precisares, assim vai lá que seja, espreitar e vê que o seja muito bom. Pá, tenho os arminhos, é verdade, mesmo não esteja ninguém a ver o programa. Deixem-me só Estão, mandar está um sempre toda a beijinho. gente a ver este programa. Eu sei que sim. Ver não, ouvir. Ouvir, a Desculpa ver e lá. ouvir e a sentir. O meu João Moleira disse-me que estava a ver e isso comoveu-me, porque ele disse: eu já estou a ver e a ouvir. Não sei como ele está a ver ali. Está a ver ainda, Ah. sim. Ou então está a fechar os olhos e a visualizar-nos às Beijinhos, quatro. beijinhos para o João Moleira. Beijinhos. Então- Mas ele é dos Arminhos, o João. É Armindos, é um grupo que é os Armindos. Porque fomos uma vez para uma casa alugada por uma senhora que se chamava Arminda e para sempre ficámos Ficaram, os Armindos. ok. Esse é um dos grupos, mas não é muito engraçado. Tenho a Irmandade das Dragonas. Boa. Perguntem, E pá, já não me Mas é lembro. com pessoas do Porto. É das Chamava- migas que não, cospem. não, É guerra cospe e fogo. É por causa da House of Muito the bem, muito Dragon. bem. Exatamente. House of the Era a Senhora Gostosa, chamava-se Senhora Gostosa. Também não sei porquê, porque já não me lembro. Mas agora passámos para a Irmandade fizemos um upgrade para a Irmandade das Dragonas. Rita, um legume que tu odeias. Vocês não querem saber nada, isto é tudo a andar a despachar. Não, esta é só esta tão fase. bons. A seguir Estou a vamos brincar. falar com mais calma. Um legume que eu odeio. Epá, não me lembro de nenhum, eu gosto Não, gostas de couves de Bruxelas, queres Adoro. ver? Epá. Adoro. Eu gosto. Pera, feijão frado. Isso conta como legume? É leguminosa, É mas vamos leguminosa. aceitar. Aceitem. Ok. Aceitem, por Não, favor. não, não. Eu tenho não elementos. gosto nada. Ela só com picadinho de cebola. Odeio feijão frado. Eu acho que foi porque uma vez comi imenso quando era adolescente, que é aquela altura em que tu comes. Comi e fiquei muito enjoada, não vou contar o que Não. aconteceu a seguir e nunca mais quis Ficaste comer feijão traumatizada. frado. Pronto. Sim. Ok, então pratos que odeias, pratos que adores. Alheira, agora ia dizer alheira a milhão pato, credo. É Minha capaz de cabeça ser não está bom. boa. Alheira de Mirandela com ovo estrelado e batata frita. É Ah, isso. é tudo os o que não se nutricionistas pode. recomendam, sim, sim. Ai, pá, mas é tão bom. Qual foi a última viagem que fizeste? Conta em Portugal? Ou não? tu quiseres. Queres- Já sabemos que estiveste queres em ser Cacela, mas se calhar internacional? agora uma coisa internacional. A última que eu fiz, acho que foi a trabalhar e foi à Grécia. Foi. Nada mal. Mas foi, quer dizer, podia ter sido melhor porque foi trabalhar, foi em Atenas. Nem fui às ilhas, nem nada. Nunca fui às ilhas. Um hobby que Rita Ferro Rodrigues tem Epá, e ninguém sabe. Não tenho nenhum. tens. acho. Agora faço kickboxing, conta? Pode ser? Então não conta. então Não conta. Uma coisa. Não, isto acho que é parecido. Ia dizer uma coisa que te deixa furiosa, mas já sabemos, acho eu. Em que posição é que tu costumas dormir, Rita Ferro Rodrigues? Nós aqui queremos saber tudo. Olha, eu durmo barriga para baixo, com uma mão assim a agarrar a almofada e uma. Ai, credo, Como se já estivesse a estou escalar, microfone. é como se fosse o Homem-Aranha. E uma perna assim, ou seja, que apanhei essa. Este momento está a ser ótimo em Está vídeo. ótimo. Muito riquinho, muito riquinho. Apanhei essa posição na gravidez,
que não pôr uma almofada debaixo. Obrigada, Joana. Obrigada. Ela até desligou os auscultadores. Ou seja, começaste a dormir assim, grávida, e assim ficaste. Fiquei assim. E agora Muito durmo bem. com imensas almofadas. Rita? É bom dar-se uma certa distância quando não te apetece, dá-te assim, Ora uma bem. distância. É a Rita Ferro Rodrigues que está connosco. Uma fobia que tenhas. Epá, não posso dizer. Então, Vai ser mal, não posso, não, juro-vos. Juro-vos que não posso. Porque vai ser interpretado como eventualmente discriminação. Portanto, é complicado. Mas é mesmo uma fobia. é pessoas? Não tens, É medo, pessoas. não tens medo de ciganos. Achas? Não. É só para esclarecer que não é isso. É pessoas pequeninas. Não vou dizer mais nada. Tá, mas comigo estás bem. Ok. Estou contigo, estou bem. Mas os meus amigos sabem que isto é sério e um terapeuta também. Portanto, não é Está bem mal. certificado, ok. É melhor não falarmos mais sobre isso. Mas é- vias a Guerra dos Tronos já à vontade. Sim. Há uma certa personagem que não. Ok. Como é que eu vou identificar? Mas já está muito mais, já está muito mais resolvido. Muito Ok. bem. Mas qual foi a primeira vez que fizeste televisão? E já agora como correu? A primeira de Que todas. fez ou que apareceu? Não, que apareceu? Sim, que apareceu. Ai, que apareceu é muito cedo, Joana Marques, acertaste. Não, apareceu, foi no Clube Amigos Disney. Ah, Agora espanta. E não havia uma história de ter escrito Com o uma Júlio carta a Isidro. alguém? Com o meu rico Não existe pai. esta história. Com o Júlio Isidro, com o teu pai. Existe essa história, existe. Mas foi porque eu fazia ginástica de competição, ou representação. Que assim, idade? No ginásio Clube Português tinha bem, vamos lá ver, bem uns 8 anos, ou 9. E fui ao Clube Amigos Disney com a minha classe de ginástica fazer uma exibição. muito bem. E depois o Júlio Isidro achou-me graça e havia lá um concurso que eu por acaso adorava, que via em casa, que era a capa da revista. Vocês, se calhar, não se lembram porque vocês são muito novinhas. Pronto, tu não. Tu já és da minha idade. Eu acho sou novíssima. E o Júlio E o que é que- Isidro que é que tinha de fazer? disse: anda a fazer a capa da revista. Era responder era a aquele- perguntas sobre futebol, que eu ganhei todas. Ah, ok, Ganhei um ok. miúdo que se chamava Yuri, que olhou para mim e pensou: Tá está feito. aqui, miúda, mas se é só sobre futebol, vou ganhar. E eu ganhei tudo, por acaso fiquei contente. E com perguntas do Benfica. Percebias muito de futebol? Hã? Percebias muito de futebol? nessa altura? Já gostava. É impossível viver na minha casa e não gostar de futebol. No caso dos meus pais, toda a gente adora, a minha família toda gosta muito de futebol. E então o que é que aconteceu? Pronto, ele convidou-me para fazer. E antes, andava no Pedro Nunes na altura. Então, peraí, tem que ser mais tarde. Estou toda baralhada. Pai com 12 anos. Isto foi pai Pois. com 12 anos. Eu estava no 7º ano. Andava no Pedro Nunes e foi lá a Amália a propósito de uma lista, de umas eleições para as listas que nós tínhamos na escola. Espera, a fadista Amália foi lá por causa das Fadista. listas? O Pedro Nunes fazia uma coisa muito gira, que era convidávamos pessoas e havia pessoas que iam, que é o mais extraordinário. E a Falar Amália, com- repara. Falar com os miúdos. Bem. Não, mas isto diz muito da Amália. Realmente é incrível. Ela foi lá para falar connosco, com um grupo de miúdos num anfiteatro. E era a lista I, que era a lista independente, que era a única que não tinha nenhum partido associado. E foi uma iniciativa que fizemos. E depois deu-se a circunstância de estarmos num anfiteatro e de ninguém fazer perguntas à Amália, que é uma coisa normal, porque os miúdos estavam todos tipo. E eu achei que me apetecia fazer umas perguntas. Já gostava muito de conversar e de fazer perguntas, e fiz-lhe uma entrevista, que acho que foi gira. Agora penso que jamais faria estas as perguntas que O lhe que é que fiz. perguntaste? Tudo o que tu possas imaginar, desde do facto de se não incomodava andar sempre montes de homens atrás dela, porque ela entrou lá no Pedro Nunes com um certo séquito. aparato e eu reparei se ela ia capaz de ir à lua. Lembro que ela enfiou-se debaixo da mesa, foi muito giro, foi mesmo uma coisa muito gira. E a Amália, imagina, viu-me no Clube Amigos Disney, passado para aí uma semana, que foi quando eu fui com a ginástica, e escreveu-me uma carta para o Pedro Nunes, para a Rita da lista I. Tu tens isso? Tenho. Opa, que Tu tens maravilha. essa carta? Claro, podia ter trazido, a dizer, via no Júlio Isidro e no seu sorriso, não sei o que, uma coisa amorosa, ia dizer: espero que pode ser jornalista desde que tire o curso superior. Não aconteceu, Amália, desculpe, não aconteceu. Voltaram a falar disso mais tarde. Voltámos a falar mais tarde. Epá, que história incrível. Esta história é. Não, mas o que é incrível é, reparem, ela era uma diva. O envelope dizia avião, sabes? Quando ela escreveu do avião uma carta para uma miúda que ela encontrou numa circunstância da escola. Eu recebi a carta do Conselho Diretivo e chamaram uma coisa de diretivo, que era Sim. uma coisa que infelizmente acontecia algumas vezes por Pensaste, outras o que é que eu razões. fiz desta vez? Exato. Exatamente. E quando a diretora me diz: olha, tenho aqui uma carta da Amália para si, ela também própria perplexa. Foi um momento muito giro. Pronto, e deu-me uma grande lição a mim, nunca mais me esqueci, que é, pá, é isto. É tipo, dares atenção. Pois claro. Tu sempre. já fizeste isso a alguém? Eu já fiz, não assim porque não tem o mesmo impacto, não é? Mas eu tento fazer isso mesmo, eu tento ser assim. E se Mas é convidarem para ires falar a uma escola assim, de hoje eu para vou amanhã, tens imensas paciência, vezes. tens Sim, paciência. tenho. Vou imensas vezes. Só não vou mais vezes, às vezes por questões, pode não parecer, mas às vezes convidam-nos para sítios muito longe e depois as escolas não têm dinheiro para pagar as despesas de deslocação e a vida está difícil para todos e às vezes eu tenho que dizer que não por razões tão estúpidas como essas, que não Pois. devia existir, não devia ser, mas é verdade.
E depois disso, quando é que fizeste televisão a sério, pois, já como profissional? A sério, foi no Contacto, foi o meu primeiro programa na RTP. Ai, que giro, sim, lembro. Também, olha, foi mesmo, era o mesmo grupo que fazia, era o Ivan Nunes na altura, o Luís Osório, imagina tu. O Ivan Nunes, que agora é académico, político, já passou por vários. O Luís Osório, que jornalista, eram mais velhos do que eu e foram eles que me convidaram. E o que é que tu fazias no Contacto? Eu era pivô, era pivôzinha. Mas eu não gostei muito dessa experiência. Porque foi muito cedo e muito cedo não era de manhã, eu era muito novinha e não gostei, não sei, houve ali qualquer coisa que eu não gostei, portanto fiz aquilo para aí durante, sei lá, 3 meses e depois desisti. Acabou. O Contacto era assim um jornalito, um jornalinho. Só depois é que fui para o Caderno Diário. Tipo Caderno Diário, exatamente. sim, lembro-me do Caderno Diário, Lembro-me bem. Fiz a substituir o Pedro Mourinho na altura e a Sílvia, que não me lembro agora do nome, tinha aquela voz maravilhosa e os olhos lindos. Bom, tenho está-nos pasta a língua dar a todas. Rita, tu há uns anos saíste assim da televisão generalista, não é? Eras uma cara que as pessoas estavam habituadas a ver e de repente sais, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não fazem, não é? Aquela ideia de, ok, não quero mais isto, não querias mais aquilo para ti. Sobretudo não sair para outro canal, assim, para outro projeto. Exato. Sim, apesar de que na altura foi noticiado que eu ia para a RTP ganhar 15 mil euros. Não aconteceu. Infelizmente não Tiveste aconteceu. pena, pois Não então. aconteceu. Olha, saí muito bem com a SIC. Estava lá há quase 20 anos, estava cansada, estava farta, não estava a gostar do que estava a fazer. Nos últimos anos já me punham a fazer programas que eu gostava e outros que não gostava nada, muitos com chaladas de valor acrescentado. Chamadas Às vezes de são um valor bocado chaladas, acrescentado, essas chamadas. que toda a gente internamente sabia que eu não gostava de fazer e que muitas vezes fiz porque tinha que o fazer, tinha um contrato e tinha que o fazer. Portanto, havia uma série de coisas que os próprios programas que mudavam, não era pelos programas em si, os conteúdos não me interessavam e portanto achei que era mais honesto ir-me embora. Saí. E foi a melhor coisa que fiz à minha vida. Porquê? Porque sou muito mais feliz agora. Porquê? Olha, não tenho saudades. Agora ficavas nisso. Ela está nesta fase. Os porquês, não é? Sim, sim. Eu respondo. Não tenho saudades. Para já, porque olha, um dos meus maiores medos só que tive na altura era e os meus amigos, porque tu fazes uma vida inteira na televisão, tens muitos amigos do meio, não é? Mantive todos. O que é giro, porque também se aplica quando mudamos de escola, não é? E os meus amigos. E depois tu percebes que a vida vai manter as pessoas que são realmente porquê importantes. que ficou melhor? Melhor porque sou mais livre. Eu acho, faço aquilo que gosto, trabalho em coisas que me mobilizam. Mas não tens fortuna pessoal. Ou seja, quando abandonaste, não foi com aquele conforto de eu posso agora viver dos rendimentos. Tiveste que pensar em coisas para fazer, não é? Tive que pensar logo. É que nem sequer tinha pé de meia para não pensar. Não sei se estás a perceber, é ao contrário. Também foi uma decisão tomada em família com o Ben, que disse: olha, bora lá, nós estamos habituados a trabalhar, não vamos ter medo de. E eu precisava mesmo, eu achei que ia ficar profundamente infeliz se continuasse naquele registro, a fazer coisas que não gostava. E portanto foi isso. E um tema que, no fundo, podemos dizer que é o elefante na sala e que ainda não falámos, que é as capazes acabaram. O que é que aconteceu? Não é nenhum tema de elefante na sala, por acaso não. Acho que cumprimos o nosso papel. Mas quando lançaram, não esperavas que fosse uma coisa, não digo para sempre, mas para durar muito mais? Não tinha grandes expectativas. Eu acho que nós surgimos numa altura em que era necessário, lançámos a confusão e o debate, era o que queríamos, pôr as pessoas a falar sobre determinados temas, que agora já estão completamente normalizados, mas que até me dá vontade de rir como é que nós fomos tão atacadas por dizermos coisas tão simples como: olha, não deve haver um manual para rapazes e para raparigas de exercícios de matemática. Na altura fomos atacadíssimas, agora ninguém discute que isto é uma realidade, era só estúpido. E acho que cumprimos o nosso papel e também era uma coisa que depois, mais à frente, era difícil de gerir para mim, porque dá muito trabalho, ao contrário do que as pessoas pensam, não se ganha dinheiro nenhum, nem era esse o intuito, mas era preciso haver uma maior mobilização de pessoas para o trabalho diário do que é manter uma plataforma com muitas pessoas a escrever, e achámos que era melhor. E já tínhamos cumprido. Quero fazer mesmo barulho e lançar o debate e a discussão, irmos às escolas e tentarmos que as miúdas falassem um bocadinho sobre igualdade. E na altura já usavam linguagem inclusiva, porque tu és Rodrigues e é a Viva Domingues. Mas manteste amiga da Iva, são muito amigas. E a Vera também, da Vera Sacramento, também foi uma das fundadoras. Também foi uma das fundadoras. De facto fizeste bons amigos, porque há quem diga que não se faz, como na política. É só falsas. Dizem que na política não se faz amigos. Eu fiz amigos ótimos. Depois há uma coisa que as pessoas têm que perceber, que
e eu percebo que não percebam, mas isto foi um processo de capacitação para todas nós que começámos a fazer isto. Ou seja, eu, quando comecei este processo das Capazes com a Vera e com a Iva, não sou a mesma pessoa que sou agora. Aprendi imenso e aprendi com outras mulheres que lá estavam, mais experientes, com mais que já tinham lido muito mais Mas do que eu. Mas tu às vezes não alguns olhas assuntos. agora para algumas coisas que se passam agora e pensas, e pensando aqui em feminismo, que há alguns exageros, que às vezes saltamos para o extremo oposto. Em relação ao feminismo, não consigo. Nunca viste exagero nenhum. No feminismo, Joana, não. Ok? É isto que eu te vou dizer. Acho que o exagero maior é mesmo do machismo, que faz com que ainda em Portugal, muitas vezes de 3 em 3 semanas, as últimas estatísticas que eu vi eram estas, eu acho que agora agravou, morreu uma mulher por dia. Isso sim é um radicalismo e é um extremismo. Em relação ao feminismo, mas estamos a falar de feminismo no seu sentido da palavra puro, não vejo nenhum. É só a igualdade. Queremos a igualdade de direitos e de oportunidades. Nem sequer é ser iguais a homens. Eu odiava ser iguais a homens. Rita Ferro, já te perguntaram se eras mãe do Salvador Martinha? Não. Não tem idade. Mas perguntam-me montes de vezes sou irmã da Rita Ferro, da outra Rita, não é da escritora da Alvim. Porque faz muito sentido conhecer uma pessoa que se chama Rita Ferro e perguntar se é irmã da Rita Ferro. São família, são primos. Bem sei, mas tem um nome igual, não faria muito sentido que fossem irmãos, não é? Os betos são todos primos. A Rita Ferro Rodrigues está connosco. Conceitos que se temos pode ter. Mas queres saber que pessoal, não? Porque havia os ferros de esquerda e os ferros de direita. Antes do 25, eu depois explico, antes do 25 de Abril. E peço desculpa a patroa está enervada. a quem está a ouvir, porque eu disse pessoal.